compartilho com vocês acerca do Antigo Testamento, que eu não costumo chamar de Antigo Testamento, eu chamo de Primeiro Testamento, porque fica uma forma melhor e porque tem se usado muito os termos Antigo Testamento para falar sobre que este livro, este conjunto de livros está ultrapassado e que agora é o novo e desvalorizar, não é? Quando nós sabemos que tanto o primeiro quanto o segundo, tanto o antigo quanto o novo, são palavra de Deus e são todos atuais. E eu vou falar um pouquinho sobre a origem do Antigo como livro, como conjunto de livros bíblicos, não é? E alguns fundamentos dele. Nós vamos projetar um mapa. Eu quero começar com o mapa da região. Deixe-me ver, o mapa da Palestina, não, é do Brasil. Onde está o mapa da Galileia aqui, ó, embaixo, na sua esquerda, esse mapa. Então, ele dá para alargar um pouquinho mais, não, né? Aumentar. Se não tem problema, pode deixar. Aqui dá para ver. Bem, este mapa é o mapa do Mediterrâneo, que alguns pesquisadores chamam de Levante, o Mediterrâneo. Tudo começa mais ou menos aí. Não é? É importante destacar que a Bíblia fala sobre a terra de Canaã, não é? E o povo de Israel, quando saiu do Egito, foi para a terra de Canaã. O objetivo aí é mostrar que quando a Bíblia fala de terra de Canaã, a Bíblia está falando do Vale do Jordão, que é quando começa do Mar Morto, sobe o Rio Jordão e vai até o Lago da Galileia. Os textos bíblicos nunca se referem à terra de Canaã como toda essa região aí. Por quê? Porque quando Moisés, às vésperas dele falecer, dele morrer, diz que ele não chegou a entrar na terra prometida. E olha que ele estava naquela região onde tem Edom, onde tem Moabe. Inclusive os reis desta região mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, com medo do povo de Israel. Ora, se Moisés, estando em Edom, do lado direito nosso aqui, estando em Edom, Moabe, nas campinas de Moabe, os textos bíblicos dizem que ele não chegou a entrar na terra prometida, evidentemente que a terra prometida é só o Vale do Jordão, não é? Então, do lado direito, nós temos a Transjordânia, Moabe, Edom, Sidom. Do lado esquerdo nosso do mapa, a orla do mar Mediterrâneo, que alguns textos bíblicos chamam de o Grande Mar, né? Abaixo o Mar Morto, acima aquele lugarzinho azul ali é o Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, não é? É um lago, mas alguns evangelistas chamam de mar. É apenas um grande lago. Esse lago vai mudar de nome em várias passagens bíblicas. Ele pode ser o lago de Genezaré, ele pode ser o lago da Galileia, ele pode ser ele recebe vários nomes, inclusive é como um mar também, mas é um lago. Então essa é a região. O norte está a Síria. E aí eu não trouxe o mapa da Mesopotâmia, mas subindo um pouco mais está a Mesopotâmia, onde tem as tradições de Abraão. Por que
importante conhecer um pouco da geografia, para nós percebermos que, ao contrário do que nós imaginamos, nada começou com Israel. Imaginamos que tudo tenha começado com Israel, que a geração de pessoas, de povos, tenha começado com Israel, que a habitação da região, os assentamentos, as moradias tenham começado com Israel. Nada disso, né? Quando Israel se forma como povo, esses povos aí todos já existiam. Quando Israel pede um rei, todos esses povos já têm reis. Inclusive, é um dos motivos pelos quais os povos, os habitantes de Israel pedem um rei. Dois motivos, pelo menos. Primeiro motivo, por conta dos filisteus, que dependem da tecnologia do aço e dos armamentos, e eles não podem enfrentar os filisteus, porque os filisteus são bem mais armados do que eles. E segundo motivo, porque todas as outras regiões, como Edom, Síria e outros, todos têm um rei. Mas nós queremos ter um rei como eles têm, um rei que sai à nossa frente, traz guerras conosco. Então Israel é o último dos povos a ter um rei nessa região. Todos eles já têm, né? Todo o desenvolvimento de Israel é um desenvolvimento posterior. Vocês notem que na época da monarquia, Israel quer construir um templo e ele não tem nem material para construir o templo e nem engenheiros, nem construtores para construir o templo. Eles pedem matéria-prima de Tiro e Sidom, na Fenícia, que é o norte aqui do Mediterrâneo, lá em cima, Tiro e Sidom, e eles pedem construtores dessa região, porque eles não têm construtores para fazer o templo para eles. É mais ou menos assim: algum país que não tem engenheiro, recrutar um engenheiro de uma cidade ou de um país onde tem. O Brasil fez isso com mais médicos. Não tinha médicos suficiente, buscou médicos de outros países. Israel faz isso com construtores. Não tem construtor, ele pede construtor de outro país. E aí forma uma aliança com outros países, com outros reis. Isto é só um exemplo de questão de tecnologia de construção civil, tecnologia de armamentos como aço e também tecnologia da escrita. Uma outra coisa que precisa ficar claro é que Israel não é o primeiro povo a ter livro sagrado. Os povos semitas, todos já têm livros sagrados. Todos têm bibliotecas com tabuinhas de cerâmicas, com metais, com madeiras, que são chamadas de escritas cuneiformes, escritas hieroglíficas. Todos eles já têm. Israel não tem tecnologia da escrita, porque Israel não é um povo da cidade. Israel é um povo da zona rural, e que por não viver na cidade, por não ter um rei, antes de Saul, antes de Davi, eles não têm ainda uma tradição de escola. Não tendo escola, não vai ter escriba. Não tendo escriba, não tem textos escritos. Então todos os outros povos já têm textos escritos. Os relatos do dilúvio, os relatos da criação da Mesopotâmia, principalmente da Babilônia e da Assíria, são muito mais antigos do que Israel. Ele já tem esses relatos, logicamente, segundo o ponto de vista deles, segundo as divindades deles. Uma outra coisa é imaginar que só Israel também cultua deuses. Todos os povos têm seus deuses e cultuam suas divindades, têm seus templos, né? O Egito, quando controlou esse Mediterrâneo, o Egito construiu templos por todos os lugares aí. Então eles criaram deuses para todas as coisas: Deus do sol, Deus do mar, o Baal-Yan, Deus do mar,
grega, onde tem Corinto, Tessalônica, Colossos, Atenas, toda essa região do mundo Egeu, e o apóstolo Paulo encontra um exemplo de uma multiplicidade de altares e de divindades, inclusive um altar que não tem nome, de uma divindade sem nome, não é? Então isso é só para nós ver, nós atentarmos ao fato de que é um mundo religioso e é um mundo que tem um desenvolvimento extraordinário. Vários arqueólogos têm comprovado isso e têm descoberto escritos antiguíssimos, como por exemplo, o Código de Hammurabi, que é de cerca de 1750 a.C., que é um código de lei, não é? E que Israel vai ter o seu código de leis também, no Pentateuco, né, no livro do Deuteronômio, muitos anos depois, não é? Uma coisa também que nós não podemos brigar ou discutir é pelo fato de nós dizermos que os nossos textos são sagrados e que os deles não são sagrados, porque eles também consideravam os textos deles como sagrados também, não é? E liam no templo, como Israel lia também. Então esse é o meu primeiro ponto aqui, primeiro objetivo aqui, é demonstrar que Israel não é o fundador desses lugares. Israel é um dos últimos povos a se formar nessa região aí. Quando Israel chega, os povos já têm toda a sua formação, já tem exército, já tem reis, já tem bibliotecas, já tem livros sagrados, já controla toda essa região, e Israel vai fazer o quê? Israel vai para os montes, para os lugares altos. Então, quando a gente lê os textos bíblicos, felizes da vida, de que Israel vai habitar nos lugares altos, nas montanhas, a gente fica imaginando que seria o melhor lugar. Ele vai para lá porque ele não pode se assentar nas planícies, porque as planícies já têm dono. Só resta a ele ir para os montes, onde não tem água irrigada, onde não tem condições de plantio, de colheita. A única vantagem é que está bem protegido dos invasores, porque você está no alto, você vê o invasor quando ele vem. Mas para a sobrevivência é o pior lugar, principalmente no semiárido, porque essa região, tirando o crescente fértil, que é a região do Jordão e do Mar Mediterrâneo, tudo é semiárido, não é? Então, para quem mora no semiárido, o melhor lugar é morar nas planícies, é morar embaixo. E embaixo, esses povos já estão controlando, não é? Então, comparado com os outros povos, podemos, grosso modo, falar como a América do Sul comparado com a Europa, não é? Quando é que os portugueses chegam no Brasil? 1500. Quando é que os espanhóis chegam nos outros países da América Central e América do Sul, como México, como Colômbia? O final do século XV, 1490 mais ou menos, não é? Quando o Brasil se vê como um país, só com a chegada dos europeus. A América do Sul a mesma coisa. Isso não quer dizer que eles não já existiam, que não tinham moradores aqui, mas só entra no mapa das civilizações quando os europeus chegam. Quando os europeus chegam aqui, a França já tem universidade há 400 anos. A França já tem a Universidade de Paris desde 1250. O Collège de France, o Colégio de Paris, chamado de Colégio da França, já existe há mais de 350 anos. A Alemanha, a Inglaterra, não é? Já tem
rei, monarquia. É mais ou menos isso. O Brasil é jovenzinho, criança, perto da Europa. Né? A Europa tem universidade há 800 anos. A universidade mais antiga do Brasil é de 1920, 1930. Não é? Talvez seja a USP, mas na Bahia já tinha faculdade de medicina e em Recife já tinha faculdade de direito. Tudo isso no início do século XX, 1910, 1920. Né? Enquanto que na Europa eles já são uma nação desenvolvida há quase 1000 anos. É mais ou menos Israel. Israel, ao chegar nessa região, Israel chega como um povo tribal. Nem tribo ainda não são. Porque, segundo os textos bíblicos, é muito tempo depois que vai se formar um tempo, uma época que nós chamamos de época dos juízes, ou tempo dos juízes. É no tempo dos juízes que se formam as tribos. Quando Israel se forma uma tribo, este povo já tem rei, já tem capital, já tem metrópole, né? Com escolas e com tantas outras coisas. Então, esse é o primeiro ponto acerca dos inícios dos textos bíblicos. O segundo é acerca dessa formação de cidade. Eu vou pedir aquele Antigo Testamento, aquele aqui. Aí eu vou colocar aqui, porque eu vou fazer uma leitura e vocês fiquem à vontade para interromperem, perguntarem, fazerem observação, porque eu sou movido a perguntas, viu? Se vocês não perguntarem, eu fico triste. Então, pano de fundo aqui do Pentateuco. A idealização da época de Davi e Salomão como começo do tempo, prístimo tempo de origem de Israel, com correspondentes manifestações políticas e culturais, dificilmente reflete fatos históricos correspondentes. Ela se dá antes a uma retroprojeção posterior que se tornou importante, em especial para a concepção histórica de Crônicas e do Saltério, em sua forma final, que viu no tempo de Davi e Salomão uma época fundante, propriamente dita de Israel. Esses textos, eles viam a época de Israel, a época de Davi e de Salomão, como um momento de fundação de Israel. Evidentemente que Israel não inicia com Davi e Salomão. Nós não precisamos nem estudar a história, basta lermos os textos bíblicos para saber que antes de Davi e de Salomão já existia Israel. Talvez não Israel como um Estado, como uma nação, como monarquia, com rei, mas existia já um povo chamado de Israel. Inclusive, temos comprovações bíblicas e comprovações arqueológicas também, que mostram que Israel já existia um povo chamado de Israel desde muitos anos antes de Davi e Salomão. É muito provável que sobre Davi e Salomão e os antigos reis de Israel e Judá que os sucedem tenham surgido documentos escritos. Correspondência por escrito encontra-se atestada em Jerusalém já séculos antes, por meio de cartas de Amarna. Amarna é uma cidade que era domínio dos egípcios. Não é? Por que muitos afirmam que os textos, que as escritas em Israel começam na época dos reis com Davi e com Salomão? Por quê? Porque o povo em si, na sua grande maioria, quase na sua totalidade, ele não sabe nem ler nem escrever. Eu uso um exemplo com o Brasil de hoje. No Brasil hoje, século XXI, tem cerca de 20 milhões de analfabetos, ainda. E fora os analfabetos que eles chamam de funcionários, que apenas escrevem um bilhete ou um nome. Não é? Imagina naquela época, 4.000 anos atrás.
ligado a um rei a partir de Davi. Não é? Davi é que, ao formar o seu grupo palaciano, o seu grupo do palácio, ele nomeia o general, oficial, chefe de 100, os 3 generais mais importantes, não é? Nomeia um escrivão ou um escriba, porque antes não temos nada disso. Então vocês notem que Israel nem escriba não tinha, só começa a ter a partir de Davi, não é? Mas antes de Davi e de Salomão, certamente já se produzia documentos escritos em Jerusalém, não é? Por que se produzia documentos escritos em Jerusalém? Porque Jerusalém só vai ser conquistado mesmo, só vai fazer parte de Israel na conquista de Davi, que é Davi que acaba conquistando Jerusalém. Mas Jerusalém já existe há mais de 2000 anos antes de Davi. É uma capital dos jebuseus, né? É uma capital dos jebuseus, que depois é conquistada. Inclusive no relato de Josué, mostra que um dos reis que guerreiam ou que se torna adversário de Josué é um rei de Jerusalém. Então Jerusalém já tem monarquia antes de Israel conquistar essa região. Tanto que um dos reis que Josué persegue, um dos 5 reis que Josué persegue, é um rei de Jerusalém. Não é? Então essas explicações são importantes para mostrar que antes de Israel já existe gente aí, já existe pessoas aí, né? Israel não começa nada, na verdade, não é? Não começa nada, na verdade, nem o culto Israel começa. Outro exemplo que eu poderia dar é que no deserto, na saída do Egito, Moisés e Arão, para celebrar o culto ao Deus que liberta eles da escravidão do Egito, eles não conseguem fazer o culto. Quem é que faz o culto? O sogro de Moisés. Leia lá no texto que vocês vão ver mesmo, que é o sogro de Moisés que celebra o culto. Eles não sabem administrar. Quem é que ensina eles a administrar? O sogro de Moisés. Olha, você faz isso, senão você vai se cansar. Você nomeia ajudantes para você. Então eles não têm noções de administração, eles não têm noções de culto, não é? Então eles aprendem tudo com os povos dessa região. Um dos exemplos é o próprio roubado, que na verdade há muitas tradições acerca dele, porque ele muda de nome várias vezes. Uma hora ele tem um relato chamado de Robabe, em outro momento, um outro relato chama ele de Reuel ou de Raquel, e um outro chama ele de Jetro. Então há várias tradições, há várias histórias sobre eles, e que todas essas histórias foram de alguma forma canonizadas e entraram nos textos sagrados de Israel, que nós chamamos de Antigo Testamento ou de Primeiro Testamento, não é? Então, o pano de fundo histórico-cultural para os inícios da literatura do Antigo Israel é, portanto, mais modesto do que o imaginado. Israel e Judá são inicialmente pequenos reinados, na maioria reinados tribais, patrimoniais. Há um achado arqueológico no Monte de Teldã, no Monte de Dan, que chama o reino de Judá de Casa de Davi. Isso mostra que a monarquia de Davi não era conhecido como uma grande monarquia, como um império. Era conhecido como uma casa monárquica, uma família de monarcas. E aí o achado arqueológico, a tela, né, a estela de Teldã chama de Casa de Davi. Eu tenho ela aí no meu pendrive, depois eu posso mostrar para vocês.
como conhece a inscrição de Teodano. A organização política da população não é vista como Estado territorial, mas como uma organização política atrelada a uma determinada dinastia de poder, a uma determinada família. Não é? Israel nunca teve uma monarquia ou um rei para ser uma referência na região. Né? Sempre se conhece como casa de Davi, como casa de Onri. Né? Tem um documento que foi encontrado, inclusive eu pesquisei ele há alguns meses, um artigo meu vai ser publicado agora em fevereiro, sobre esse documento, que é chamado de Obelisco Negro de Salmanazé, que é um rei assírio, em que o rei Jeú é citado nesse obelisco. E o documento assírio chama o Jeú de filho de Anri, porque Anri seria o rei mais conhecido do Reino do Norte. Qual é o rei mais conhecido do Reino do Norte? É Anri. Qual é o rei mais conhecido do Reino do Sul, de Judá? É Davi. Então, todos os outros reis que vêm depois deles ficam conhecidos a partir deles, do nome deles. Por isso que quando a Bíblia vai julgar os reis, olha, ele não foi tão bom quanto o pai dele, Davi. Ele não foi tão bom quanto Ezequias. Ele não foi tão bom quanto Josias. Sempre os que vêm depois têm como referência um grande rei que veio primeiro. E Davi é essa referência. Né? Então, essa particularidade aí acerca dos escritos bíblicos, que antes de Israel já existem, né? Antes de Davi e Salomão nós também já temos documentos, mas que vai ser formado a partir da monarquia, porque são os reis quem acolhem os escribas. Escribas são intelectuais, eles não dão conta de trabalhar na zona rural, né? Eles não dão conta de fazer o trabalho comum do cotidiano. Então, quando o rei vê um intelectual, ele traz para si, para ser seu aliado, não é? Para escrever os anais, os acontecimentos, né? E aí este homem vai trabalhar no palácio, né? Com a construção do templo, muitos deles vão para o templo, alguns se tornam sacerdotes. Sacerdotes são grandes escribas na época de Jesus Cristo, por exemplo, né? Nós temos os fariseus, os saduceus, os herodianos, mas nenhum deles são escribas. Os escribas são os próprios sacerdotes, né? São os intelectuais, os homens que falam várias línguas, que escrevem vários idiomas, porque são citações orais, a pessoa que ouve e sabe o que foi dito para eles, então eles vão lá e escrevem, né? São homens de grandes percepções, de capacidade de raciocínio muito alta. Então, quando o rei conhece alguém assim, o rei traz para o palácio. Então, tornam-se pessoas importantes, né? Os grandes escritores, os grandes escribas, que posteriormente vão ser usados por Deus para escreverem os textos sagrados, né? Vão ser os grandes escritores dos textos que vão ser canonizados, vão se tornar textos sagrados, né? Uma outra coisa é que os textos vão se tornar sagrados ou canonizados muito tempo depois, muitos anos depois. O processo de organização dos textos do Antigo Testamento duram cerca de 400 anos. São gerações e mais gerações. Não é de uma hora para outra. E os escritores não são homens como nós hoje, que estão nos escritórios escrevendo. Não, né? São pessoas que têm dificuldade de escrever, de guardar os artefatos para serem escritos, escrevem peles de animais, escrevem folhas de árvores, de madeiras, tabuinhas de cerâmicas. Se cair um pingo de água, mancha tudo.
Porque costumamos imaginar como nós hoje. Você estava no escritório, eu sento lá na minha mesa, tenho meus livros do meu lado, escrevo um livro, sinal já escrevi 3, né? Escrevo um artigo, envio para uma revista universitária, na maior comodidade, não perde nada, mando por e-mail, em arquivo de e-mail. Não, as coisas aqui são difíceis, não é? São materiais que se deterioram, que apodrecem, as tabuinhas precisam de fornos para queimar, para secar, muitas vezes tem enchentes, alagamentos, não imaginamos nada disso, alagamentos, perde tudo, acende o fogo com lenha para cozinhar comida, pode pegar fogo na casa, no barraco todo, queimar tudo, entendeu? Olha a dificuldade. Os textos bíblicos que nós temos no Primeiro Testamento é o que foi preservado, e aí eu chamo de milagre. Mas isso não quer dizer que eles só escreveram isso, eles escreveram muito mais. Inclusive, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo cita uma carta em Coríntios, 1 Coríntios 5, que ele diz que já havia escrito para os coríntios, na primeira carta aos coríntios. E cadê essa carta? Nós não sabemos. E os documentos que o Antigo Testamento cita, como livro do vidente Aías, livro das guerras de Javé, livro dos reis de Judá, livros da história de Salomão. Onde estão esses livros? Todos citados no Antigo Testamento, em Crônicas, em Samuel e em Reis. Muitos deles se perderam. Muitos deles nem chegaram a ser analisados como documento. Porque deve ter se perdido, deve ter queimado, deve ter ido num alagamento, numa chuva. Então essa é a dificuldade, né? Não são homens de escritório da Avenida Paulista. Né? São homens da zona rural com muitas dificuldades, né? E muitos deles usados por Deus para produzir esses documentos. Então, vamos ver algumas características. Vocês me interrompam aí, pelo amor de Deus, viu, gente? Falem alguma coisa. Vamos ver algumas características teológicas. Nos séculos 10 a 8 a.C., não se pode falar senão de inícios da literatura veterotestamentária. Veterotestamentária é o Antigo Testamento. Não se pode falar senão de inícios da literatura do Antigo Testamento. Além disso, por causa da grande incerteza da reconstrução histórica, tais inícios também não são muito mais do que vestígios. Porém, é possível reconhecer que em grande parte desses textos se trata de algo que permite ser caracterizado como literatura religiosa. Né? Antes de passar por ele, norte ali, eu queria observar que os textos bíblicos não foram escritos de Gênesis a Apocalipse, não, hein? Tem muita gente achando isso. Que foi escrito de Gênesis a Malaquias e depois de Mateus a Apocalipse. Nada disso. Isto que nós temos hoje, a Bíblia como nós temos hoje, é a forma como ela foi organizada. Sequência de canonização dos livros, dos documentos. Isso não quer dizer que o que vem primeiro seja o mais antigo. Isso também não quer dizer que o que vem último seja o mais novo. Não, é sequência de canonização. Alguns livros tiveram muita dificuldade de serem canonizados, como por exemplo o livro de Esther. O livro de Esther foi um dos últimos. Pelo simples fato de que o livro de Esther não cita o nome de Javé literalmente, não cita o nome de Deus literalmente. Então havia uma dificuldade de aceitação do livro de Esther. Né? Até na Idade Média, Martinho Lutero queria tirar o livro de Esther do Antigo Testamento. Aliás, Martinho Lutero
queria tirar o livro de Esther e a carta de Tiago do Novo Testamento. Ele chamava a carta de Tiago de carta de palha, né? Ele não gostava. E ele queria tirar na época da Reforma Protestante, né? Então, o que vem primeiro não quer dizer que seja o mais antigo. Por exemplo, no Novo Testamento, o evangelho mais antigo não é Mateus, é Marcos. E Marcos está em segundo lugar, está em segundo. Mateus está em primeiro. E aí muita gente pensa que Mateus foi escrito primeiro. Nada disso. Assim como Gênesis não foi o primeiro livro a ser escrito. O fato de Gênesis relatar os começos, a criação, a formação de povos e de nações, não quer dizer que ele tenha sido o primeiro, né? Muito bem. Portanto, os textos bíblicos não são escritas em ordem sequencial, né? ou cronológica, né? É forma de organização, de canonização. Essa canonização, como eu falei, o Antigo Testamento dura cerca de 400 anos. O Novo Testamento dura cerca de uns 200 anos. O primeiro a organizar um cânon do Novo Testamento é um presbítero da igreja, chamado de Marcião, que mais tarde ele vai ser chamado de herege, porque ele organiza um cânon só com as cartas de Paulo e o Evangelho de Lucas, né? Isso por volta aí do século II, 130, 140 depois de Cristo, mais de 100 anos depois de Cristo. Então o cânon do Novo vai ser fechado cerca de 200 anos depois de Jesus. O Antigo Testamento vai ser fechado próximo da época de Jesus. Antes de Cristo ainda nós não temos Antigo Testamento como nós conhecemos hoje, né? Então não é um grupo de pessoas que sentaram de piedosos e que foram orar e que ficaram sob o domínio ou a orientação de Deus, sentaram ali e só saíram dali depois que escreveu tudo. Nada disso, né? Os textos bíblicos não são assim. Os textos bíblicos, eles são textos que têm uma história de pelo menos 1000 anos, né? Muito tempo. Então vamos ver aqui o Reino do Norte. Os textos bíblicos, quando eu falo, é o Antigo Testamento, porque eu não entendo nada de novo, né? Eu só entendo um pouquinho do Antigo só. Então, o Reino do Norte talvez pertença a esse contexto o Salmo 45, que conta com o fato de que o rei casasse com filhas de reis estrangeiros, o que combina com a política de casamento dos horridas, que se aparentavam com os fenícios. Então, o Salmo, ao fazer alusão desses casamentos mistos, ajuda o leitor ou o estudioso a fazerem algumas perguntas. Quando é que isso acontece? Esses casamentos com estrangeiros, não é? Ou mais precisamente, por que foi escrito este documento, esse texto sagrado? O que é que está acontecendo nessa sociedade para que necessitasse de um texto como esse? Não é? Porque nós, de forma muito egoísta, imaginamos que os textos bíblicos foram escritos para nós. Não, eles foram escritos primeiro para o povo daquela época, para quem viveu aquele momento. E você, texto sagrado, você, palavra de Deus, tem validade eterna, continua inspirado para nós e para quem vier depois de nós. Mas isso não quer dizer que nós somos os destinatários especiais, de forma nenhuma. Tem uma sociedade e tem um povo naquela época que necessitaram desse documento, desse texto sagrado. Esse texto sagrado é instrução, esse texto sagrado é
para culto. Esse texto sagrado é motivo para lições, tanto na comunidade quanto em casa. É orientação para a vida, orientação de Deus, orientação do ancião, não é? E aí chegou até nós, e não vai ficar conosco, né? Vai passar para nossos filhos, nossos netos, porque é texto sagrado, validade eterna, não é? Então, precisamos perguntar por que esse texto sagrado tem essas denúncias de pessoas casando com estrangeiro. Onde se dá isso? Se dá exatamente na época da monarquia Guanri. E aí nós temos um rei muito famoso que se casa com uma mulher que fica muito famosa também nos textos bíblicos, que é o Acabe, que se casa com Jezabel. Jezabel é fenícia. Jezabel é do norte do Mediterrâneo. Mas não é o único exemplo, é apenas um entre muitos casamentos. Diz que Salomão casou até com egípcias. Então, o casamento, ele é motivo de relações diplomáticas. O rei, ao casar com uma mulher de outro país, ele estabelece relações diplomáticas. Ele estabelece relações de amizade com o rei do outro país. E aí ele pode usufruir de alguns benefícios. Ajuda quando é invadido por um exército muito forte. Ajuda quando ele precisa de tecnologia, como Salomão precisou de Irã, não é? De homens para a construção, não é? Socorro na hora que precisa. Por exemplo, o rei do norte pede socorro para a Síria, e os assírios vêm e ajudam ele e defendem ele. Logicamente, eles vão pagar tributos, eles vão ficar devendo esse favor. Como é que se paga esse favor? Com impostos, com tributos. Vão se tornar vassalos, mas, de qualquer forma, são relações que ocorrem. Então, esse Salmo 45 possivelmente seja um dos documentos sagrados, um dos textos sagrados mais antigos que nós temos na Bíblia. E olha no livro dos Salmos, né? Aí eu preciso fazer uma outra observação. O livro dos Salmos, o Saltério, não começa a escrita do Salmo 1 até o 150. É um outro mito que nós criamos. É organizado um livro de cânticos e testemunhos. E aí nós temos vários cânticos e testemunhos organizados. Não quer dizer que a pessoa que escreveu começou do 1 e terminou no 150. Mesmo porque não se escreveu apenas 150 salmos. Escreveu-se centenas e centenas de salmos, né? Esses 150, que na Bíblia de Jerusalém são 151, porque o Salmo 8 e 9 são, o 9 se divide em dois, e aí a Bíblia de Jerusalém vai para 151, não é? Esses 150 ou 151, eles foram canonizados, segundo as pessoas que organizaram, que analisaram, não é? Reconheceram esses 150 como inspirados. Isso não quer dizer que os outros não existissem outros salmos também. Existiram muitos outros, não é? E aí a Bíblia vai dividir esses 150 em 5 livros. Né? Chega até o Salmo 42, depois vai até o 70 e alguma coisa, não sei de qual, e aí divide em 5 livros, como o Pentateuco. Não é? Outros dividem por autoria, salmos de Coré, ou Corá, salmos de Asaf, salmos de Davi, salmos anônimos. Outros dividem por tema, salmos reais, salmos de instrução, salmos de culto. Então, são várias formas de fazer a divisão desses livros, desses salmos. E os salmos eram para piedosos, meditação para piedosos. Tempos depois, na época de Esdras, no segundo templo, vai se tornar, então, cânticos, vão ser cantados, né? Mas antes eram os
piedosos, pessoas que oravam muito, que utilizavam muito esses livros, esses documentos. Concluindo aqui, esse texto, estou lá em cima, em Jerusalém. Em Jerusalém, por motivos histórico-religiosos, as palavras de consagração do templo, que faltou um L ali, do templo, transmitidas fora do saltério, mas foram reconstituídos em 1 Reis 8, versículos 12 a 13, proferidos por Salomão, devem ser datados da época pré-assíria, quer dizer, uma época muito antiga. Aí eu tenho um texto aqui. Então disse Salomão, 1 Reis 8, versículos 12 e 13: Javé estabeleceu o sol no firmamento, ele mesmo declarou querer residir na escuridão. Eu construí para ti, para Deus, agora uma casa, como tua morada, um lugar no qual para sempre terás o trono. Assim está escrito no livro do Cântico. Esse livro do Cântico, que é citado em 1 Reis 8, nós não temos notícia dele, mas certamente é um livro que existiu e que não chegou até nós, né? Mas o Salomão faz uso desse livro. Esse texto documenta a apropriação do santuário de Jerusalém, provavelmente consagrado antes ao Deus do Sol, por Javé, que por essa razão assumiu por suas vezes feições solares. Então, Israel, algumas representações divinas eram representações como se fossem alguma coisa que eles imaginavam para não perder a memória do que seria Deus. Logicamente, isso é uma forma de idolatria, porque Israel proibia a adoração de imagens. Consequentemente, você não poderia fazer imagens, imaginar Deus e fazer uma imagem desse Deus, não é? Mas todos os povos ao redor de Israel faziam isto, né? E principalmente os santuários de Baal, né? Os santuários de Baal, que eram santuários nos montes, eram sempre representados por uma árvore, algumas pedras, e que eles imaginavam que seria divindade. O profeta Isaías repreende isso, ou faz uma piléria disso. Eu me lembro do texto de Isaías de Cor aqui. Isaías fala assim: olha, vocês vão ao mato, cortam uma árvore, corta a árvore no meio, com metade da árvore vocês colocam fogo para fazer a comida, e com a outra metade vocês fazem uma escultura e dizem que esse é o Deus de vocês. Isaías fala isso. Isso não quer dizer que as pessoas adoravam apenas pedras ou árvores. Essas pessoas adoravam também alguns astros, como o sol, como estrela. Jeremias vai dizer que as mulheres do reino do norte estão adorando uma estrela chamada de Rainha dos Céus. E vai denunciar que vários reis de Israel colocaram imagens dentro do templo de Jerusalém. Então, a adoração de imagens é apenas proibida. Isso não quer dizer que eles não faziam isso. Todos eles faziam isso, né? Infelizmente é assim. É como o pastor pregar aqui domingo, e aí na segunda ninguém falar fazer o que o pastor pregou. Está vendo, pastor? É a mesma coisa, né? O profeta falava: não faça isso. No outro dia está eles fazendo tudo, colocando imagem dentro do templo, adorando a estrela, casando com mulheres de outro país, fazendo tudo, né? Então, o fato de que no texto bíblico é proibido, isso não quer dizer que eles não fizessem aquilo que é proibido. Todos eles, pelo menos a maioria, faziam, não é? Então, agora nós temos algumas traduções. Eu tenho até aqui horas mesmo. 9
e 10. Eu vou adiantar um pouquinho. Então, algumas traduções. Tradução do Norte. Comprobatoriamente registrado, encontra-se quase que só a reiterada alusão aos anais dos reis de Israel. Remontam a esse livro notícias como, no seu tempo, no tempo de Acabe, Riel de Betel construiu a Jericó. Outro texto. Mestra, rei de Moabe, era criador de ovelhas e costumava fornecer ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros não tosados. Essas informações nos textos bíblicos são importantes porque tempos depois, muitas dessas cidades que são mencionadas, elas vão desaparecer. E aí o pesquisador trabalha com a época em que essas cidades ou esses reinos existiam. Não é? Eu vou passar um pouquinho adiante, como o meu tempo está acabando. Desce um pouquinho, por gentileza. Jerusalém. A literatura da corte foi originalmente mais importante do que a literatura do tempo. Nos livros sobre os reis é feita referência a um livro dos anais dos reis de Judá. Ao lado disso, a história de Salomão pode recorrer a um livro da história de Salomão. Se vocês tiverem uma Bíblia, podem conferir isso aí, essas citações. Então, esse livro dos anais do rei de Judá e esse livro da história de Salomão são todos livros antigos que existiam naquela época e que não chegaram a ser canonizados. Se fossem canonizados, certamente seriam outros livros a estarem no Antigo Testamento. Não é? Então, as origens do Antigo Testamento precisamos buscar, e aqui é o meu tema aqui que eu estou falando, né, sobre as origens do Antigo Testamento. Precisamos buscar nessas citações aí que esses livros não foram canonizados, para não imaginarmos que só existiram esses documentos, esses livros do Antigo que nós conhecemos hoje. Existiram muito mais. O fato é que eles não foram preservados por motivos que nós desconhecemos e que, se fossem conservados e canonizados, não teríamos somente a quantidade que nós temos de livros do Antigo Testamento. Né? Essas citações que nós vimos aí. Em contraste, é preciso verificar os diversos contratos redacionais, como 2 Samuel 21:19, onde há uma pequena notícia que, como 1 Samuel 17:7, se relaciona com a morte de Golias em Gate, e cuja descrição, quanto à madeira da lança de Golias, coincide literalmente com o travessa de Tear. Então nós temos a citação de 2 Samuel 21:19. Enquanto em Gob a guerra contra os filisteus ainda continuava, Elcanã, filho de Jair de Belém, matou Golias de Gate. A madeira de sua lança era como travessa de Tear. Você pode conferir esses dois textos, porque eu já fiz isso em casa, não é? 1 Samuel 17:7, 2 Samuel 21:19, e você vai ver o mesmo relato. Então a pergunta é essa aqui, ó. Quem afinal matou Golias? Davi ou Elcanã? Ou Elcanã, que é de Belém, a mesma cidade de Davi, é só outro nome para Davi? De qualquer forma, isso mostra que os autores dos livros de Samuel aparentemente conheciam várias lembranças que podiam utilizar de forma diferente. E na Bíblia você vai encontrar muito disso, como eu acabei de falar dos nomes de Jetro, do sogro, que é Jetro, que é Reuel ou Raquel, que é Robabe. E você pode encontrar também as
aí fica o mesmo nome, Shalom de Shalom, mas é Gedidias o nome dele. Então os textos bíblicos vão mostrar muito dessas coisas, mostrando que são vários autores e que esses autores têm uma bibliografia de consulta também. O fato deles serem inspirados por Deus, o fato deles serem usados por Deus, não quer dizer que sejam homens do mundo da rua, não. Eram homens como nós, que saíam de manhã para trabalhar. E que em determinados momentos eram também escritores, eram escribas, e que eram usados por Deus para escrever. E tempos depois, esses textos vão ser canonizados e considerados como Bíblia. Aliás, Bíblia significa biblioteca, que vem de biblion, de biblos. Essa palavra vem de uma cidade chamada Biblos, que fica no centro-norte do mar Mediterrâneo. Por que essa cidade se chama Biblos? Porque nessa cidade existia muito material que servia para escrever. E aí, todo mundo que precisava de material para escrever tinha que mandar buscar nessa cidade. E é de lá que vem a palavra Bíblia. Bíblia é plural, biblioteca. O singular é biblion, palavra grega, biblion, significa livro. Bíblia significa muitos livros, uma biblioteca de livros, que vem do nome da cidade. Então, essas questões do Antigo Testamento, elas são interessantes para observarmos a complexidade e de que os escritores não eram pessoas trancadas em determinado lugar, não. Eram seres humanos como nós, não é? E tinham muitas fontes orais, o Minemon, o homem da memória, o homem que na vila sabia de tudo. Esse homem, o ancião, ele serve como a memória da aldeia, a memória da cidade. Esse ancião transmite conhecimento. Esse ancião vai ser também uma das fontes de informação. Por isso essa multiplicidade de informações, às vezes com o mesmo nome, com a mesma pessoa, com as mudanças. Né? A questão que eu quero demonstrar aí não é se Davi matou ou se Elcanã matou. Se Elcanã é o mesmo Davi, porque é da mesma cidade de Davi. O que eu quero demonstrar aí é que há muitas fontes de informação. Né? E vamos caminhar um pouquinho aqui. Então, eu tenho aí, quantas páginas são? São 5, né? Já estou no final já. Então, as origens canônicas. Na descrição do processo de formação da Escritura do Antigo Testamento, é aconselhável distinguir os termos Escritura e Cânon. O conceito específico de cânon é o anacronismo do ponto de vista histórico. Aplicado à Bíblia, ele encontra-se atestado só a partir do século IV depois de Cristo. O Antigo Testamento ainda não está definitivamente fixado em letras entre os séculos 1 a.C. e 1 depois de Cristo. Quando é que a Bíblia e os textos bíblicos vão ser chamados de cânon? Só a partir do século IV depois de Cristo. Quase 400 anos depois de Cristo é que nós vamos ter essa palavra cânon, né? Esse neologismo, e que vai ser aplicado à Bíblia. Antes não. Como é que os textos bíblicos do Antigo Testamento são chamados antes? Eles são chamados de a lei, os profetas, né? Eles vão ser chamados de a lei, os profetas e os salmos. Eles nunca vão ser chamados de um cânon da Bíblia. Não existe essa expressão aí. Como coletânea de escritos fechados, o Antigo Testamento só se encontra atestado em testemunha do final do século I depois de Cristo, ou seja, em Joséfo e em um livro apócrifo chamado de Quarto Esdras. Em Joséfo fala em 22 livros e o Quarto Esdras fala em 24 livros. Por
livro de Samuel não era primeiro e segundo Samuel, era um livro só. O livro dos reis não era primeiro e segundo reis, era um livro só. O livro das crônicas não era o primeiro e segundo crônicas, era um livro só. Por que ele dividiu no meio? Não foi porque nós quisemos, nós queremos. Foi porque não dava para escrever tudo em um rolo, então dividia os rolos em dois. Quando dava para escrever tudo em um rolo só, em uma pele só, escrevia tudo. As pessoas não conseguiam carregar ou guardar ou manusear um rolo tão grande. Um rolo maior que se tem notícia tinha 12 metros de comprimento. O livro das crônicas, o livro dos reis, o livro de Samuel, passava de 12 metros. Consequentemente, eles tinham que dividir em dois, em um e em dois. Vocês notem que a divisão não se dá na metade, se dá até onde deveria parar, porque esgotou o tamanho do pergaminho ou da pele de animal, e aí começa depois. Por exemplo, o livro dos profetas, que nós chamamos de profetas menores, que começa em Oséias, vai até Malaquias, era um rolo só. Por isso que é chamado de documento dos 12, ou rolo dos 12. Então, era apenas um documento, um rolo sagrado, de Oséias até Malaquias. Depois, tempos depois, é que foram divididos em livro de Oséias, livro de Jonas, livro de Miqueias. Antes não era nada disso, de forma nenhuma. Não é? Assim como não eram divididos em capítulos nem em versículos. Os capítulos foram ser divididos com o cardeal da Igreja Romana no século XIII, cerca de 1230 mais ou menos, do nosso tempo. E foi dividido em versículo em cerca de 1540. Por quê? Para facilitar a impressão, para facilitar a tipografia. Porque nessa época já existia tipógrafo, já existia imprensa. Gutenberg já havia inventado a imprensa. E aí o tipógrafo dividiu tudo em versículo. Entendeu? Então, os livros bíblicos, na sua origem, no Antigo Testamento, não tem capítulo, não tem versículo e não tem autoria. Autoria, capítulo e versículos foram colocados muitos anos depois. Então, na sua origem, não tem nada disso. Isso é coisa muito tempo depois. Né? Na Bíblia, a Escritura Sacra não é preexistente, mas ela surge a partir do livro do Êxodo. O Antigo Testamento sabe assim, pelo menos, que Israel não tinha desde o início uma religião do livro. Como eu falei, Israel não tem uma religião de um livro sagrado na sua origem. Esse livro vai sendo escrito, vai sendo copiado, até ser canonizado. O culto não é feito com um documento para ser lido, com um livro sagrado. O culto é feito de memória, é feito espontaneamente. E é um culto de sacrifício, sacrifício de animais. Alguns reis de Israel sacrificavam os filhos. Basta você ler no livro de Jeremias, que você vai notar que Jeremias denuncia reis que estão sacrificando seus primogênitos em um fogareiro chamado de Tofete. Não é? Por quê? Porque outros povos já faziam o mesmo. Israel só está copiando. Copia coisas boas, mas também copia coisas ruins também. Não é? Então, no Antigo Testamento, a concepção de uma escritura sagrada encontra-se só em textos comparativamente raros e tardios. Que, por exemplo, a Torá pode e deve advir uma forma de veneração cultural, mostra-se claramente em Neemias 8, versículos 5 a 8. Um texto cuja datação dificilmente pode ser anterior aos séculos 3 e 2 a.C., em função de sua proximidade com o culto sinagogal. Aí eu vou ler o texto de Esdras. Esdras abriu o livro, havia
vista de todo o povo, pois ele se encontrava acima de todo o povo. Quando ele o abriu, todo o povo se pôs de pé. Então Esdras bendisse a Javé, o grande Deus. Todo o povo, com as mãos erguidas, respondeu: Amém, amém. E depois se inclinaram e prostraram diante de Javé, com o rosto em terra. E Josué, Bani, Setebias, Jamile, Acube, Jabactai, Rodias, Mazias, Selita, Azarias, Josabade, Hanã, Falcias e os levitas explicavam o livro ao povo, enquanto o povo permanecia em seu lugar. E eles leram no livro da lei de Deus, explicando trecho por trecho e levando à compreensão. E podia-se compreender o que era ali. Esse é o relato mais completo que nós temos na Bíblia de que Israel já tem uma Bíblia. Israel já tem um livro sagrado, na época de Esdras. Porque Esdras pega o livro e convida os seus anciãos, inclusive os levitas, e começa a ensinar o povo. E dá a impressão que esse lugar é um lugar mais ou menos parecido com uma sinagoga. E todo mundo reverente, como que adorando o livro, levando as mãos, se inclinam, colocam o rosto na terra, à medida que o livro é lido. Daí vem a nossa tradição de ficar de pé quando lê o texto bíblico. Quer dizer, a nossa não, em alguns lugares. Na minha igreja eu preciso pedir para ficar de pé. É daí que vem a tradição, vem de Esdras, século IV, século III antes de Cristo. Só a partir dessa época nós devemos falar de um cânon do Antigo Testamento. Antes de 70 depois de Cristo havia um conjunto de escritos autoritativos que circulava sob a designação coletiva de a lei dos profetas, ou Moisés e os profetas, ou a lei dos profetas e os salmos, mas ainda nenhum cânon no sentido de uma lista concluída de escritos obrigatórios, que estivesse assegurado na sua delimitação textual, classificados em 3 partes, lei, profetas e escritos. Só a partir de 70 depois de Cristo é que nós vamos ter o Antigo Testamento como nós conhecemos. E aí, por fim, em que consiste esses fundamentos? Primeiro, diálogo com a tradição, não é? O Antigo Testamento tem um diálogo com a tradição do culto, a tradição dos textos que eram escritos antes, né? Um contexto social, uma situação de vida, né? Então, há um diálogo do Antigo Testamento com as tradições dos anciãos, as tradições da solidariedade, né? Uma outra, a relação com os seres humanos. A nova forma de comunidade de Javé leva a uma ampliação da solidariedade. Nós imaginamos que solidariedade é coisa nossa? Não. Quando nós lemos textos bíblicos que diz assim, olha, quando você for colhendo suas espigas ou colhendo seus frutos, o que cair no chão você deixa, para que o miserável, para que o estrangeiro, para que o pobre possa pegar o que caiu. Daí a gente lê em livro de Ruth, por exemplo, a Ruth sai catando o que cai, não é? Ruth é de onde? Ruth é de Moabe. E aí eu poderia falar da tradição do povo de Moabe, que era proibido a se juntar com o povo de Israel. Por quê? Porque quando o povo de Israel sai do Egito, que chega nas campinas de Moabe, o rei de Moabe manda chamar Balaão para amaldiçoar o povo. A partir dali, Moabe se torna inimigo. E de repente essa comunidade solidária acolhe
o estudo, mas principalmente os textos sagrados, a palavra de Deus, que torna os seres humanos. E por último, a concepção de Deus. Por quê? Por que isso? Porque na época de Jesus, o Marcião, ele vai dizer que Deus é um sanguinário, que Deus é um Deus muito ruim, muito mau, que mata, que acaba com as pessoas. Que bom é Jesus, não é só Jesus, e que esse Deus é um Deus que não dá para ser adorado. Daí ele exclui o Antigo Testamento e canoniza como escritura apenas as cartas de Paulo e Lucas. Ele não leu, a meu ver, de forma consciente o Antigo Testamento, porque a graça que nós falamos no Novo Testamento, ela está em todo o Antigo Testamento. Basta ler com boa vontade, basta ler com atenção. E aí eu faço a citação dos Salmos 7, 17 e 26, em que pessoas podem confessar pecado. Isso é graça de Deus. E aí eu faço a citação do livro de Jó, em que Jó reivindica: bem está Deus, fala, eu sou justo, eu estou sofrendo injustamente. E aí no final do livro de Jó, reconhece que ele é realmente justo e multiplica os bens dele. Isso é graça, isso é um Deus que dá para dialogar com ele. Nós, às vezes, somos nós que criamos o Deus do Antigo Testamento, um Deus selvagem, um Deus muito sério, um Deus muito que qualquer coisa vai castigar. Não faz isso não, que Deus vai castigar. E aí nós construímos um Deus que não é realmente o Deus das Escrituras, um Deus do diálogo, um Deus que perdoa, um Deus que pode inclusive voltar atrás. E aí eu cito a profecia de Jonas, em que o rei de lá de Nínive chama todo mundo para jejuar, inclusive os animais, e Deus não destrói Nínive. Aí o que é que Jonas fala? Eu sabia, por isso que eu não queria ir. Eu sabia que você não ia matar ninguém. Porque Jonas queria que todo mundo morresse. Então é um Deus que volta atrás, que reconhece a piedade, que perdoa. É um Deus da dialética, do diálogo. Então, fundamentos do diálogo com a tradição, fundamentos das relações de seres humanos, fundamentos de um Deus que não é o Deus de Marcião, mas que é um Deus, apesar de nós chamarmos de Antigo Testamento, às vezes de forma pejorativa, não é? É um Deus atual, é um Deus que está pronto para nos abraçar. E eu os levarei para o deserto, Osés capítulo 2, e lá falarei aos vossos corações, e transformarei o vale de Jacó em vale de bênção. Esse é o Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus do Novo Testamento. E que Deus nos abençoe.